Olá, meus amigos. Hoje nós vamos falar sobre um tema bastante polêmico. Vamos falar sobre o dízimo. O dízimo é bíblico? Pertence somente ao Velho Testamento ou ele também se inclui no Novo Testamento? Como é essa dinâmica? Se eu devolver o dízimo, eu vou para o céu? Se eu não devolver o dízimo, eu vou para o inferno? É obrigado? Não é obrigado? Hoje nós vamos responder todas essas perguntas segundo a luz das Escrituras Sagradas. Vamos à Bíblia. Muitos pastores, líderes religiosos, fundamentam a pregação do dízimo sobre o livro de Malaquias. No livro de Malaquias, no versículo 3, no capítulo 3, versículo 6, diz assim: o Senhor diz, eu sou o Senhor e não mudo. É por isso que vocês, os descendentes de Jacó, não foram destruídos. Vocês são como os seus antepassados, abandonam as minhas leis e não as cumprem. Voltem para mim e eu voltarei para vocês. Mas vocês perguntam, como é que vamos voltar? Eu pergunto, será que alguém pode roubar a Deus? Mas vocês têm roubado e ainda me perguntam, como é que estamos te roubando? Vocês me roubam nos dízimos e nas ofertas. Todos vocês estão me roubando e por isso eu amaldiçoo a nação toda. Eu, o Senhor Todo-Poderoso, ordeno que tragam todos os seus dízimos aos depósitos do templo, para que haja bastante comida na minha casa. Ponham-me à prova e verão que eu abrirei a janela dos céus e farei cair sobre vocês as mais ricas bênçãos. Não deixarei que os gafanhotos destruam as suas plantações e as suas parreiras darão muitas uvas. Todos os povos dirão que vocês são felizes, pois vocês vivem numa terra boa e rica. Eu, o Senhor Todo-Poderoso, estou falando. Vejam que ele diz lá no início, ele fala no versículo 6, não, no versículo 7. Vocês são como os seus antepassados, abandonam as minhas leis e não as cumprem. Ou seja, Deus ele está falando da lei dele. A lei dele. E a falta do cumprimento dela. Ou seja, o dízimo pertence à lei que ele estatuiu. Mas muitos podem dizer, não, mas essa palavra era só para os judeus, só para porque naquela época existiam 12 tribos. Uma tribo não poderia plantar, nem colher, nem criar rebanho, que era a tribo de Levi. E essa tribo de Levi, ela era sustentada pelas outras 11 tribos que vinham trazer o mantimento até o templo, né? E vinham trazer a 10ª parte de seus rebanhos, a 10ª parte de suas plantações, e com isso a tribo de Levi poderia se alimentar. Aí tem algumas pessoas que podem dizer assim, não, mas isso aí é dízimo, era obrigatório somente para as 11 tribos, né? Nós que somos gentios, nós não precisamos devolver o dízimo. Tudo bem, é um argumento válido. E outro argumento que muitas pessoas usam é que Jesus não falou em nenhum momento sobre dízimo. Falou uma parte, mas quando ele repreendia os fariseus. Enfim. Então, muitos podem dizer, o dízimo ele não pertence ao Novo Testamento. Ok? Também é um argumento muito bom. Só que tem um porém. Esse fundamento que muitos líderes religiosos utilizam para fundamentar a pregação do dízimo, na minha opinião, não deveria ser utilizado, porque Malaquias é o caminho do meio, o segundo caminho do meio. Porque o dízimo não surgiu aí, o dízimo surgiu bem lá atrás. Então nós vamos falar do primeiro caminho do meio, um evento antes de Malaquias, que retrata bem a questão do dízimo. Está lá no livro de Gênesis, capítulo 28,
versículo 22, salvo engano. Mas vamos ler aqui desde o começo, desde o versículo 10, quando conta a historinha que Jacó estava sendo perseguido pelo irmão dele por ter roubado a bênção da primogenitura, né? Se fingindo de Esaú, Jacó recebeu do pai Isaac o direito de primogenitura. Então o irmão Esaú passou a perseguir ele. Então Jacó fugiu. Quando ele saiu de Berseba, a fim de ir para Harã, aqui no versículo 10, de tardinha ele chegou a um lugar sagrado e passou a noite ali. Ele pegou uma pedra daquele lugar para servir como travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. Então Jacó sonhou. Ele viu uma escada que ia da terra até o céu e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Então o Senhor Deus estava ao lado dele, de Jacó, e disse: Eu sou o Senhor, o Deus do seu avô Abraão e o Deus de Isaque, o seu pai. Darei a você e aos seus descendentes essa terra onde você está deitado. Os seus descendentes serão tantos como o pó da terra. Eles se espalharão de norte a sul e de leste a oeste. E por meio de você e dos seus descendentes, eu abençoarei todos os povos do mundo. Eu estarei com você e o protegerei em todos os lugares aonde você for. E farei com que você volte para esta terra. Eu não o abandonarei até que cumpra tudo o que lhe prometi. Quando Jacó acordou, disse assim: De fato, o Senhor Deus está neste lugar, e eu não sabia disso. Aí ficou com medo e disse: Este lugar dá medo na gente. Aqui é a casa de Deus. Aqui fica a porta do céu. Jacó se levantou bem cedo, pegou a pedra que havia usado como travesseiro e a colocou de pé, como se fosse um pilar. Depois ele derramou todo o azeite que ele possuía, e naquela época o azeite era muito caro, era muito valioso, ele valia como moeda de troca, como dinheiro. E o azeite que ele possuía era um azeite muito puro, e era um azeite muito caro. Mas ele pegou aquele azeite, ele colocou a pedra, onde ele deitou com a cabeça de pé, e ele derramou esse azeite em cima dessa pedra. Para quê? Para dedicar essa pedra a Deus. E naquele lugar onde aconteceu isso, havia uma cidade que antes se chamava Luz, mas Jacó mudou o seu nome para Betel. Betel significa casa de Deus. Olha que interessante. Aí você veja, tem pessoas que falam assim: não, mas eu mesmo já falei isso, eu confesso. Mas a gente tem que refletir, a gente não pode insistir no erro. Errar é humano, mas insistir no erro é burrice. Muita gente fala assim: não, mas Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Eu não vou a essas edificações de tijolo, igreja de tijolo, porque o templo de Deus sou eu mesmo, ok? Mas o próprio apóstolo Paulo fala que nós não devemos perder o costume de congregar, porque isso é bom. E Jesus disse: onde 2 pessoas ou mais estiverem reunidas em nome dele, ali ele estaria presente. Então, apesar de o meu corpo ser templo do Espírito Santo, não impede que eu vá a uma igreja de tijolo para poder, com os meus irmãos, junto com eles, congregando com eles, venha buscar a Deus. E se esse tijolo foi consagrado a Deus, ele se torna o quê? Betel, casa de Deus. Se foi derramado nesse tijolo um azeite, que azeite é esse? É o Espírito Santo. Quando você vai num lugar feito de tijolo, onde pessoas estão ali reunidas em nome de Jesus, buscando a Ele, ali Ele vai estar presente. Isso significa que foi derramado o azeite sobre esse tijolo e consagrou esse tijolo a virar uma casa de Deus. Pensa bem.
Esse tijolo foi derramado o azeite sobre ele e virou uma casa de Deus. Então, cada igreja, apesar de ter a sua crítica e a sua... porque lá nas 7 cartas do Apocalipse, o Espírito Santo ele faz uma crítica e ele faz... como é que se diz? Ele parabeniza cada igreja num certo ponto e faz uma crítica no outro, né? Apesar que a igreja do Senhor Jesus, que somos nós, cheio de falhas e defeitos, era justamente para ter falhas e defeitos, porque é justamente nas falhas e defeitos que Deus mostra para nós que Ele é o cabeça, que Jesus é o cabeça. Agora, voltando aqui ao nosso assunto. Então, depois que Jacó fez isso, poxa, aí tem gente que fala que Jacó era interesseiro. Não, Deus já tinha abençoado ele. Veja o que Deus falou aqui para Jacó, do versículo 15, do versículo 14. Os seus descendentes serão tantos. Versículo 15, eu estarei com você e o protegerei em todos os lugares. Eu não o abandonarei até que cumpra tudo que lhe prometi. Deus já tinha, tinha abençoado Jacó. Jacó não precisava fazer voto nenhum. Se ele fosse interesseiro, ele não precisaria. Mas por que ele fez um voto? Derramando aquele azeite naquela pedra e passou a chamar ela de Betel. Porque ele ficou tão alegre, apesar do medo que ele sentiu, que era o temor, de saber que ali tinha a presença de Deus. Ele ficou tão alegre, tão feliz naquilo que Deus tinha prometido para ele, que por um gesto de gratidão, ele decidiu se tornar dizimista. E olha o que ele diz do versículo 20 em diante. Jacó, ele faz um voto com Deus. Olha só. Ali, Jacó fez a Deus a seguinte promessa: se tu fores comigo e me guardares nesta viagem que estou fazendo, se me deres roupa e comida, voltando aqui. Então, ele fez uma promessa para Deus. Ele fez um voto com Deus. Se tu fores comigo e me guardares nesta viagem que eu estou fazendo, se me deres roupa e comida, e se eu voltar são e salvo para a casa do meu pai, então tu, ó Senhor, será o meu Deus. Esta pedra que pus como pilar será a tua casa, ó Deus, e eu te entregarei a 10ª parte de tudo quanto me deres. Pessoal, aqui, olha que coisa forte. Jacó, ele disse o seguinte: se o Senhor for comigo, se o Senhor me guardar nessa viagem que estou fazendo, nós vivemos aqui como peregrinos nessa terra. Aqui a nossa vida é passageira. Nós não vamos viver eternamente. Estamos aqui no meio de uma viagem. O dia que nós morrermos, partirmos dessa terra, nós vamos estar voltando para a casa do Pai. Então, nessa viagem, se Deus nos guardar, nessa viagem que estamos fazendo, guardar em que sentido? Nos livrarmos do mal, nos livrarmos das armadilhas do mal, até que Ele venha nos chamar. Então Ele estará o quê? Nos guardando, nos protegendo no meio dessa viagem. E se Ele nos der roupa e comida, ou seja, nos der o sustento, capacidade para que venhamos ter condições de nos sustentar sem apertos, dificuldades, e se voltarmos são e salvo para a casa do meu Pai, ou seja, se eu retornar salvo, se eu após a minha morte eu for salvo, eu entendo dessa forma, for salvo, embora para ser salvo não é obrigatoriamente você ser um dizimista, não, o dízimo ele envolve mais uma questão de gratidão e fé do que salvação.
A salvação, o apóstolo Paulo disse, se creres no teu coração que Jesus é o Senhor e que Deus o ressuscitou dentre os mortos, já está salvo. Entendeu? O dízimo é apenas uma questão de, digamos assim, é uma gratidão e a fé que Deus vai, a certeza que Deus vai nos guardar nessa viagem. Não vai faltar pão, não vai faltar alimento, não vai faltar vestes, não vai faltar lugar para morar, entendeu? Você vai ter todas as suas necessidades supridas por Deus. E eu voltar são e salvo, ou seja, ter saúde, entendeu? Ter saúde. Quantas pessoas aí professam uma fé em Cristo, mas estão doentes em cima de uma cama, né? A prosperidade, ela não envolve só dinheiro, ela envolve um conjunto de coisas, felicidade, saúde, ter um lugar para dormir, uma comida para comer, uma roupa para vestir, ter as suas necessidades básicas atendidas. Então, Jacó diz, essa pedra que eu coloquei como pilar vai ser a tua casa. Ou seja, ali Jacó criou uma igreja de tijolo. Ali ele levantou um tijolo, ungiu, jogou óleo e falou, aqui vai ser a tua casa. E eu entregarei a 10ª parte de tudo quanto me deres. Ou seja, como que Jacó deu o dízimo? Algumas pessoas dizem que ele tirava a 10ª parte de tudo aquilo que vinha nas mãos dele e ele fazia doações, né? Enfim, a Bíblia não relata, não faz relato, mas muitas pessoas criam conjecturas sobre isso, mas não vamos nos ater às conjecturas. Vamos agora à origem do dízimo, onde a primeira vez em que a Bíblia se referiu ao dízimo, para não ficar muito grande esse vídeo aqui. Foi lá no livro de Gênesis ainda, no capítulo 14, do versículo 17 em diante. Depois de haver derrotado Quedorlaomer e os outros reis, Abraão estava voltando para casa quando o rei de Sodoma foi encontrar-se com ele no vale de Savé, também chamado de Vale do Rei. E Melquisedeque, que era rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho. Melquisedeque abençoou Abraão, dizendo, Abraão, seja abençoado pelo Deus Altíssimo, que criou o céu e a terra. Seja louvado o Deus Altíssimo, que entregou os inimigos de você nas suas mãos. Aí Abraão deu a Melquisedeque a 10ª parte de tudo o que havia trazido de volta. Olha, veja, o que levou Abraão a dar a 10ª parte de todos os despojos da guerra para o Melquisedeque, que até então foi o primeiro a ser chamado de sacerdote, foi o quê? Foi um sentimento de gratidão por Deus ter entregado os inimigos dele em suas mãos. Olha, veja que, novamente, o sentimento de gratidão é o que levou tanto Jacó como Abraão a entregar o dízimo. E outra coisa, Melquisedeque, como foi dito anteriormente, foi considerado o primeiro sacerdote. Nessa época, não existia ainda a tribo de Levi, né? Que ainda estava nas entranhas de Jacó, que surgiria muito tempo depois. Então, por que chamá-lo de sacerdote? Aqui eu gostaria de fazer um comentário nessa Bíblia de Estudo.
ela fala exatamente sobre isso. Melquisedeque, cujo nome significa Rei da Justiça. Ele tinha 2 títulos. Ele era Rei de Salém, literalmente Rei de Salém, conhecido como Rei da Paz, sendo um outro nome para avizinhar Jerusalém, e sacerdote do Deus Altíssimo. Abraão considerou Melquisedeque, que é a primeira pessoa na Bíblia a ser chamada de sacerdote, como uma pessoa que exercia o ofício sacerdotal da parte de Deus, porquanto ele equiparou o título Deus Altíssimo com o Senhor. Agora, detalhe, aqui também diz o seguinte: o escritor de Hebreus, ele traçou paralelos importantes entre Melquisedeque e Jesus Cristo. No livro de Hebreus, capítulo 5, versículo 6, Jesus é o supremo Rei da Justiça e Paz e o sumo sacerdote ideal que ofereceu o supremo sacrifício que foi suficiente para sempre pelos pecados do mundo inteiro. Vamos lá ao capítulo 5 do livro de Hebreus. Versículo 6. Em outro lugar, assim também, versículo 5, assim também Cristo não tomou para si a honra de ser o grande sacerdote. Foi Deus quem lhe deu essa honra, pois lhe disse: você é o meu filho, hoje eu me tornei o seu pai. Em outro lugar das Escrituras Sagradas, ele também disse: você será sacerdote para sempre, na ordem do sacerdócio de Melquisedeque. Aí no capítulo 7, fala, esse Melquisedeque era rei da cidade de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo. Quando Abraão estava voltando da batalha em que matou os reis, Melquisedeque foi ao encontro dele e o abençoou. Abraão lhe deu a 10ª parte de tudo o que ele havia tomado dos inimigos na batalha. O nome de Melquisedeque quer dizer, primeiramente, Rei da Justiça. E porque ele era rei de Salém, o seu nome também quer dizer Rei da Paz. Não se conhece o pai, nem a mãe, nem qualquer antepassado de Melquisedeque. E também não se sabe sobre seu nascimento ou sobre a sua morte. Por ser como filho de Deus, ele continua sacerdote para sempre. Veja como Melquisedeque era grande. Abraão, patriarca, lhe deu a 10ª parte de tudo o que havia tomado dos inimigos na batalha. Conforme a lei de Moisés, os sacerdotes que são descendentes de Levi têm a obrigação de receber do povo a 10ª parte de tudo. Eles recebem dos seus próprios patrícios, embora estes também sejam descendentes de Abraão. Melquisedeque não era descendente de Levi, mas recebeu a 10ª parte daquilo que Abraão havia tomado na batalha e o abençoou. Sim, abençoou o próprio Abraão, que havia recebido as promessas de Deus. Não há dúvidas de que aquele que abençoa é mais importante do que aquele que é abençoado. No caso dos sacerdotes, a 10ª parte é recebida por homens que um dia vão morrer. Mas no caso de Melquisedeque, como dizem as Escrituras Sagradas, a 10ª parte foi recebida por alguém que continua vivo. Portanto, quando Abraão pagou a 10ª parte, Levi, cujos descendentes recebem a 10ª parte, também pagou, pois Levi não tinha nascido e, por assim dizer, ainda estava no corpo de seu antepassado Abraão, quando este se encontrou com Melquisedeque. A lei que o povo de Israel recebeu se baseava no sacerdócio de levitas. Ora, se o trabalho dos sacerdotes levitas tivesse sido perfeito, não haveria necessidade de aparecer outro tipo de sacerdote, da ordem do sacerdócio de Melquisedeque, não da ordem de Arão. Pois, quando se muda o sacerdócio, a lei também precisa ser mudada. E o nosso Senhor Jesus, a respeito de quem são ditas essas coisas, pertencia a outra tribo, e nenhum membro dessa tribo jamais serviu como sacerdote. É sabido que, por nascimento, Jesus, o nosso Senhor, pertencia à tribo de Judá,
E Moisés não disse nada dessa tribo quando falou a respeito de sacerdote. Aqui ele está dizendo o seguinte: bom, se é para eu devolver o dízimo, então tem que devolver o dízimo à tribo de Levi. Mas se Jesus não pertencia à tribo de Levi, então por que eu tenho que dar dízimo agora no Novo Testamento? Ora, quando se muda o sacerdócio, a lei também precisa ser mudada. Ou seja, agora o grande sacerdote é descendente da tribo de Judá. É o Senhor Jesus. É sabido que por nascimento Jesus, o nosso Senhor, pertencia à tribo de Judá, e Moisés não disse nada dessa tribo quando falou a respeito do sacerdote. E tudo isso se torna bem mais claro, pois surgiu um sacerdote diferente, parecido com Melquisedeque. Ele não foi feito sacerdote pelas leis ou regras humanas, porém se tornou sacerdote por meio do poder de uma vida que não tem fim. Porque as Escrituras Sagradas dizem: você será sacerdote para sempre, na ordem do sacerdócio de Melquisedeque. Assim, a regra antiga foi anulada, porque era fraca e inútil, pois a lei não podia aperfeiçoar nada, mas agora Deus nos deu uma esperança melhor, por meio da qual chegamos perto dele. Além disso, há o juramento de Deus. Não houve juramento quando os outros se tornaram sacerdotes. Porém, houve juramento quando Jesus se tornou sacerdote, pois Deus lhe disse: o Senhor jurou e não voltará atrás. Ele disse: você será sacerdote para sempre. Portanto, essa diferença também faz com que Jesus seja a garantia de uma aliança melhor. E há ainda uma outra diferença. Os outros sacerdotes foram muitos porque morriam e não podiam continuar o seu trabalho. Mas Jesus vive para sempre e o seu sacerdócio não passa para ninguém. E por isso ele pode hoje e sempre salvar as pessoas que vão a Deus por meio dele. Porque Jesus vive para sempre a fim de pedir a Deus em favor delas. Por isso Jesus é o grande sacerdote que necessitamos. Ele é perfeito e não tem nenhum pecado ou falha. Ele foi separado dos pecadores e elevado acima dos céus. Ele não é como os outros grandes sacerdotes. Não precisa oferecer sacrifícios todos os dias, primeiro pelos seus próprios pecados e depois pelos pecados do povo. Pois ele ofereceu um sacrifício uma vez por todas quando se ofereceu a si mesmo. A lei de Moisés escolheu homens que são imperfeitos para serem grandes sacerdotes, mas pela promessa feita com juramento, a qual veio depois da lei de Moisés, Deus escolheu o Filho que se tornou perfeito para sempre. Ou seja, o dízimo que foi dado a Melquisedeque, que era dado aos levitas na época do Velho Testamento, hoje ele é oferecido ao Senhor Jesus quando nós decidimos retirar a 10ª parte de tudo aquilo que vem nas nossas mãos e entregar num lugar onde a gente se sente bem, no lugar onde a gente congrega com outros irmãos. E é importante, porque o dízimo ele continua mantendo a promessa que Jacó fez, para que eu tenha prosperidade, eu tenha comida para comer, vestes para vestir, para que eu chegue são e salvo na casa do meu Pai, para que o Senhor seja comigo e me proteja durante a minha jornada aqui na terra. Então, o dízimo, ele é uma promessa que ele tem a sua resposta. Ele não é obrigatório. Se você não devolver o dízimo, você vai para o inferno. Não. Para você ser salvo, basta crer que o Senhor Jesus é o Senhor e que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Mas no intuito de garantir, de gratidão, você vai separar a 10ª parte de tudo aquilo que vem nas suas mãos e vai entregar no lugar da sua preferência, no lugar da sua escolha, no lugar onde você costuma congregar com outros irmãos em nome de Jesus. Porque esse dinheiro vai ajudar aquela obra a criar outras igrejas,
a alimentar os seus pastores, entendeu? Mas eles pegam meu dinheiro, roubam, compram um carro do ano. Aí é problema deles, é eles e Deus. Mas você vai usufruir dessa promessa. O dízimo, ele tem uma promessa. E eu, em muitas ocasiões, eu não acreditava no dízimo. Eu mesmo conto uma experiência própria em que eu cheguei para Deus determinado dia e falei: Senhor, eu não acredito no dízimo, mas eu estou passando por um problema de saúde. Se até domingo, eu até estipulei o dia, se até domingo eu ficar melhor, eu vou partir de então, a partir desse dia em diante, eu vou me tornar um dizimista, para que o Senhor venha me guardar, para que eu venha ter saúde, para que eu venha voltar são e salvo para a casa do meu Pai, para que o Senhor venha me dar o alimento, as vestes, o sustento diário. É claro que uma pessoa que não é dizimista, ela tem um sustento diário, basta trabalhar. Não adianta você querer ser dizimista e não trabalhar e achar que vai ter o sustento, que não vai. Para você ter um sustento, basta você trabalhar. Mas a prosperidade de Deus é um termo muito amplo, que excede a simples nomenclatura de finanças. A prosperidade envolve saúde, felicidade, casamento, sabe, fertilidade, tudo isso. Então o dízimo, ele tem sim uma promessa, ele tem sim uma resposta para todos aqueles que nele crê. Mas, enfim, se você não crê, você tem todo o direito de não crer. Você não vai deixar de ser salvo por isso. Porque, como foi dito, para ser salvo basta crer que o Senhor Jesus, ele é Senhor e que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Assim você será salvo, tá? Mas o dízimo, ele tem sim ele tem uma promessa, entendeu? Aliás, uma não, ele tem várias promessas, sobretudo de prosperidade na vida daquele que assim crê. Tá bom? Então eu fico por aqui por mais um vídeo. Perdoe aí a extensão, mas foi necessário para poder explicar sobre esse assunto, que é um assunto muito polêmico, e que muitas pessoas até acabam se entristecendo porque não creem na figura do dízimo e acabam se afastando de Deus. Não se afaste de Deus por causa disso. Se você não crê, você não vai deixar de ser salvo por isso, tá? Contudo, o dízimo, ele sim, ele possui uma promessa específica para aquele que nele crê, tá bom? Fico por aqui e até a próxima.